Seja muito bem-vindo ao consultório. O Instituto Português da Afasia, em parceria com a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, lançou um estudo para o entendimento da incidência e impacto da afasia nos sobreviventes de acidente vascular cerebral. A investigação, que envolve a unidade da AVC do Hospital Pedro Spano, analisa doentes internados nos concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Portugal é campeão de AVCs na Europa Ocidental, pelo que neste programa pretendemos abordar os resultados preliminares do estudo sobre a afasia no pós-AVC. Para nos falar do tema, temos em estúdio Paula Valente, diretora executiva do Instituto Português da Afasia. Seja muito bem-vinda, doutora Paula Valente. Vamos então falar um bocadinho deste estudo. A afasia tem a ver com estatísticas elevadas? É por isso que decidiram fazer este estudo? Sim. Antes de mais, obrigada pela oportunidade de estar aqui a falar sobre este trabalho que o Instituto Português da Afasia tem estado a fazer. Calcula-se que cerca de 30% a 40% dos sobreviventes da AVC fiquem com afasia crónica, ou seja, que fiquem com afasia para toda a vida. Para quem nos está a ouvir, eu posso explicar assim de uma forma simples o que é afasia. No fundo, a afasia é uma perturbação da linguagem e da comunicação, necessariamente, provocada por uma lesão cerebral nas áreas neurológicas que processam a linguagem e que normalmente, para a maior parte das pessoas, estão no hemisfério esquerdo, hemisfério cerebral esquerdo. E, portanto, quando ocorre uma lesão dessas áreas que processam o código da língua, a pessoa fica com afasia, que é uma dificuldade em dizer o que pensa, em compreender o que os outros dizem e também pode afetar a capacidade de ler e de escrever. E, portanto, isso é a afasia. E, infelizmente, a causa mais comum da afasia é o acidente vascular cerebral. Efetivamente, existem outras causas para a afasia, mas o AVC é a principal. E em Portugal, até à data, não existem estatísticas oficiais, existem estudos da prevalência e da incidência da afasia que vêm de países como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, e que nos permitem fazer aqui uma extrapolação estatística sobre quantas pessoas viverão com afasia em Portugal. Portanto, o IPA fez essas contas e calcula que vivam cerca de 40 mil portugueses com afasia devido apenas ao AVC. Mas, precisamente por não existirem dados estatísticos em Portugal com portugueses, nós decidimos, com o apoio do PRR, fazer um estudo para começar a efetivamente conhecer melhor a realidade dos portugueses que vivem com afasia e também tentar calcular um pouco melhor estes números. E quantos doentes foram incluídos no estudo e já agora se existem mais mulheres ou mais homens com este problema? Sim, é importante dizer que o IPA tem a sua sede no norte de Portugal, portanto nós, enquanto associação, estamos a trabalhar presencialmente no norte de Portugal. As nossas instalações são em Matosinhos e o nosso parceiro, um parceiro muito importante para nós desde o início, tem sido efetivamente o município de Matosinhos e a ULS de Matosinhos. Portanto, como já trabalhamos há vários anos com estas duas entidades numa lógica de proximidade para melhor atender as pessoas, quando surgiu a oportunidade de haver financiamento para realizar um estudo, obviamente que, embora o financiamento não é limitado, escolhemos começar por estudar, obviamente, a população onde temos estado em maior proximidade, que é a população de Matosinhos, Póvoa e Vila do Conde. E assim sendo, apenas, no fundo, em equipa com esta unidade da AVC do Hospital Pedro Spano, optamos por estudar pessoas que estiveram internadas na unidade da AVC durante o ano de 2023 e dessas pessoas, todas aquelas que saíram com diagnóstico de afasia. E, portanto, feita essa contabilização de todas as pessoas que foram, centenas de pessoas que passaram pela unidade da AVC durante o ano de 2023, do Hospital Pedro Spano, 55 pessoas foram incluídas na primeira fase do estudo, pois tinham à data de alta diagnóstico da afasia. Portanto, quando saíram do hospital, tinham afasia. E, portanto, foram essas 55 pessoas que nós incluímos
na primeira fase do estudo, que era uma fase um pouco mais estatística, consulta de processo clínico, estudar quem são aquelas pessoas do ponto de vista dos fatores de risco, da idade, do sexo, etc. E posso-lhe dizer que quase que é 50-50, portanto quase que metade são homens, metade são mulheres, mas os homens ganham ligeiramente, portanto a maioria são ligeiramente, a percentagem é ligeiramente superior para os homens. E será ligeiramente superior para os homens, tendo em conta o tipo de fatores de risco identificados ou não? Sim, portanto os fatores de risco principais identificados e que cerca de 60% dos 55 participantes tinha hipertensão arterial, não é? E depois tínhamos logo de seguida a dislipidemia, como um fator de risco também muito prevalente em quase 50% dos participantes, e por fim a diabetes mellitus, que também tinha uma percentagem bastante elevada. Portanto, são fatores de risco conhecidos para o AVC, e que afetam igualmente homens e mulheres, porém, de facto, verificou-se que durante 2023 mais homens foram internados por AVC devido a esses fatores de risco. E qual a importância da terapia da fala nesta reabilitação? Porque quando li o estudo percebi que realmente era um fator aqui importante. É bastante importante a terapia da fala e é bastante importante em para diferentes sequelas que o AVC pode trazer. Como é óbvio, o Instituto Português da Afasia tem um especial interesse em estudar as pessoas com afasia, aquilo que são as consequências da afasia na vida das pessoas, e especializa-se um pouco mais nesta sequela do AVC. Mas existem outras sequelas que o AVC traz que podem precisar da intervenção do terapeuta da fala. Logo, para começar, uma das sequelas muito comuns é aquilo que nós dizemos a disfagia, que é a perturbação da deglutição, a pessoa ficar com dificuldades a mastigar e engolir em segurança os alimentos. E aí o terapeuta da fala, por ser o profissional que é especializado na motricidade orofacial, em todas as funções orofaciais, que não são só a fala. A maior parte das pessoas, pelo nosso nome, terapeuta da fala, acaba por associar o terapeuta da fala à reabilitação apenas da fala ou da linguagem, mas não. Nós somos especializados em todas as funções orofaciais e, portanto, a deglutição, a mastigação é uma delas. E quando o AVC afeta as estruturas e afeta a função, o terapeuta da fala tem que dar prioridade a essa problemática, porque põe em risco a vida, a segurança da pessoa, não é? E depois também, lá está, as sequelas mais ao nível da linguagem, da comunicação, que têm um impacto emocional brutal, um impacto grande na própria compreensão de instruções, da própria vivência da pessoa no contexto hospitalar, no fundo para poder colaborar, poder compreender o que está a acontecer. Portanto, o terapeuta da fala tem que entrar logo, o mais precocemente possível, para estimular esses déficits e tentar com que haja uma reversão desses déficits, portanto, e também uma compensação, porque por vezes, enquanto a pessoa não consegue compreender plenamente ou falar plenamente, temos que usar outras estratégias, e o terapeuta da fala é o profissional que vem introduzir essas estratégias e que vem ensinar ou trabalhar com os outros profissionais de saúde que estão a prestar os cuidados para que eles também utilizem essas estratégias. A terapia da fala tem um papel fundamental, está bastante bem estudada portanto, existe muita evidência científica sobre o impacto positivo que a terapia da fala produz na recuperação da linguagem. Portanto, é de facto o tipo de terapia que tem mais impacto na recuperação da linguagem e, portanto, tem que ser priorizada. Quando uma pessoa tem afasia, a terapia da fala devia estar na primeira linha e ser intensiva e permanecer depois ao longo dos anos de recuperação que a pessoa precisar. E a nível da reabilitação como um todo, sendo um processo, como é que normalmente decorre? Pode-nos indicar as várias fases pelas quais os doentes passam? Claro, sim. Portanto,
após um AVC, as pessoas passam por uma fase inicial, não é? Em que nós chamamos uma fase aguda, em que os cuidados médicos são essenciais para, no fundo, salvar a vida daquela pessoa, estabilizar, controlar os fatores de risco, tratar as causas daquele AVC, enfim, a pessoa passa por uma fase inicial em que o objetivo principal é, de facto, que os danos sejam, ou seja, que as sequelas que fiquem sejam as menores possíveis. Portanto, tentar evitar que a pessoa fique com sequelas muito graves e, portanto, a atuação muito rápida é essencial. Portanto, a Via Verde AVC veio trazer aqui em Portugal uma resposta muito mais eficaz e rápida a estes doentes, e isso é fundamental para que, de facto, se evitem sequelas maiores e se salve a vida das pessoas. Portanto, numa fase inicial, a pessoa é, sobretudo, no fundo, monitorizada, controlados os sintomas, no fundo, uma atuação muito mais clínica e médica, portanto, para estabilizar. Aqui a reabilitação deve começar, de facto, o mais rápido possível, mal a pessoa tenha, de facto, condições para realizar a reabilitação. Portanto, a pessoa tem que estar minimamente capaz, estável e com condições clínicas para começar a ser intervencionada, avaliada e intervencionada. Portanto, varia de pessoa para pessoa, mas ao nível hospitalar começam-se logo a ativar aqui as equipas de reabilitação, muitas vezes o terapeuta da fala, o fisioterapeuta, o enfermeiro de reabilitação muitas vezes atua mais rápido também porque está nos serviços para um trabalho de mais rapidez e proximidade. Portanto, essa fase inicial é fundamental. Depois entra-se numa fase de reabilitação em que a pessoa pode pode ter aqui vários percursos diferentes, pode ir para uma unidade de cuidados continuados, ou ir para um centro de reabilitação, ou então até estar capaz de ir para o domicílio e fazer a reabilitação a partir do domicílio. Portanto, essa fase de reabilitação é uma fase em que a pessoa vai começar, então, um programa de reabilitação o mais intensivo possível. Eu digo isto porque, efetivamente, em Portugal, infelizmente, as respostas ainda não são suficientes para as necessidades, exatamente, em termos de frequência, em termos de especialização, de acesso, acessibilidade. Há muitas pessoas que, dependendo dos sítios do país onde estão, não têm efetivamente equipas ou profissionais em torno de si para fazer a reabilitação que precisavam, mas entram numa fase de reabilitação e essa fase é fundamental porque é uma fase em que há uma evolução espontânea simultaneamente. Portanto, o próprio cérebro está a reagir, está a tentar encontrar soluções, não é? Em termos de neuroplasticidade está muita coisa a acontecer, então é uma fase ótima para que todos os estímulos que estes profissionais de reabilitação trazem surtam um máximo efeito. Então é nesta fase entre os primeiros meses e os 6 meses que se deve apostar ao máximo na reabilitação, e depois efetivamente é considerada já uma fase crónica em que a reabilitação deve continuar enquanto a pessoa tiver efetivamente impactos nas atividades, na sua funcionalidade do dia-a-dia, mas aqui já à partida no seu domicílio, não é? Já a retomar atividades de vida diária, atividades sociais e aí a reabilitação a apoiar a pessoa nessa retoma dessas atividades, dessas funções. Pronto, e é aqui nesta terceira fase em que a gente fala de uma fase mais crónica, fase da comunidade à resposta, onde as falhas ainda são maiores. Portanto, em que, infelizmente, as equipas e os serviços são escassos e muitas vezes não estão ainda suficientemente apetrechados ou preparados para ajudar as pessoas nesta reintegração numa vida, ok? Depois do AVC, depois das sequelas. Portanto, existem boas respostas na fase aguda, só para fechar, existem muito boas respostas na fase aguda porque já se salvam muito mais as vidas e as pessoas ficam com menos sequelas porque há uma atuação rápida. Na fase de reabilitação existem algumas respostas, nomeadamente os centros de reabilitação, a rede de cuidados continuados, portanto, para garantir aqui alguma reabilitação intensiva a quase todas as pessoas. Mas depois, quando as pessoas retornam a casa e quando começam efetivamente a estabilizar
em termos de evolução, mas a precisar de compensações para uma vida funcional e ativa, apesar das sequelas, é aqui que falham as respostas na comunidade. E o nosso estudo, na segunda fase do estudo, vem precisamente perguntar às pessoas, não é? Portanto, desses 55... Era precisamente isso que lhe ia perguntar. Não faz mal, eu só interrompi pelo seguinte, porque o que eu quero perceber exatamente é o que é que se descobriu nessa segunda fase, não é? Nos doentes no pós-AVC. Pronto, nós ainda estamos a analisar ainda estamos a recolher dados, portanto, isto são resultados preliminares. Porquê? Porque é uma fase que demora muito tempo, porque nós tivemos que contactar todos os doentes que saíram com o diagnóstico da afasia e todos aqueles que aceitaram participar na segunda fase do estudo. São feitas entrevistas, quer à pessoa com afasia ou ao sobrevivente da AVC que tinha afasia à data de alta, quer ao cuidador principal familiar que eles escolhem, não é o que se candidata ao estudo, pronto, que aceita participar, e são entrevistas que no fundo querem perceber que tipo de apoio que estas pessoas tiveram desde essa fase aguda no hospital até à data, portanto, passado já 2 anos, que tipo de reabilitação fizeram, que tipo de profissionais as acompanharam, o que é que elas, qual o grau de satisfação delas face a esse acompanhamento, que mudanças ocorreram, ou seja, que consequências é que o AVC e a afasia trouxe para a vida delas, e portanto são muitos dados que nós ainda vamos analisar com mais calma e que ainda estamos a recolher para para uma grande parte de pessoas, mas aquelas que nós já entrevistamos cerca de 15 pessoas, 15 famílias, é que efetivamente estas pessoas têm as consequências que nós vemos na literatura são aquelas que nós estamos agora a perceber que também acontecem, ou seja, isolamento social, pessoas que estão com alterações emocionais, nomeadamente os cuidadores com depressão. Existe um estudo português, não feito por nós, mas por uma terapeuta da fala, que já aqui há uns anos chegou à conclusão que cerca de 70% das pessoas com afasia crónica estão com depressão, ficam com depressão. E, portanto, nós verificamos isto, estamos a verificar isto também nestas pessoas que estão a ser entrevistadas. Portanto, tanto a pessoa com afasia tem alterações emocionais, como a depressão, a ansiedade, como o próprio cuidador, que também viu a sua vida alterada para poder prestar apoio ao seu familiar, também com uma taxa significativa de depressão. Nós estamos a avaliar estas pessoas e estamos a perceber que provavelmente aquilo que vamos descobrir está muito alinhado com efetivamente aquilo que já sabíamos, mas que não era com a amostra de portugueses, digamos assim, pronto. Estamos a perceber que as consequências, efetivamente, ao nível da interação estão bastante presentes, ou seja, o facto das pessoas não conseguirem comunicar como comunicavam antes faz com que seja mais difícil a sua retoma de papéis sociais, as interações sociais, e isso tem consequências emocionais, como é óbvio. Têm mais dificuldades em encontrar novamente o seu lugar na comunidade, não é? O facto de não terem se calhar alguns deles quase todos os que estão entrevistados até aqui manifestaram uma insatisfação face aos apoios recebidos, à informação recebida e à terapia, à quantidade de terapia recebida, ou seja, todos eles se queixam que de facto há falhas aqui e que se sentem em certos pontos perdidos, se sentem sozinhos. Portanto, temos estado bastante atentos a estes resultados e temos, claro, também perguntado às pessoas o que é que elas gostavam então, o que é que elas gostavam de ter recebido que não receberam, e muitos familiares referem o apoio psicológico logo desde a fase inicial. Portanto, muitos sentem que são, no fundo, na fase inicial, são logo recrutados para tratar de assuntos, para cuidar do seu familiar, e não, muitas vezes as suas próprias necessidades, as suas dúvidas, as suas angústias não são ouvidas. Portanto, muitos gostariam de ter apoio emocional e apoio psicossocial logo desde o início. Muitos familiares referem essa falha. Vamos então para uma breve pausa e voltamos já.